Sem mais delongas, muito boa tarde a todos. Quero dar abertura à final do 4º Campeonato Arboreal de Debates, nosso Campeonato Nordestino de Debates. Com muito prazer, presidindo essa mesa estou eu, Ítalo Bruno, membro efetivo da SDD-UFC. Junto comigo eu tenho o Saulo José, eu tenho a Zé Suassuna, eu tenho o João Pedro Mohamed e eu tenho a Júlia Ribeiro. E é com muito prazer que eu peço que a gente inicie as nossas formalidades. E a moção da nossa final será: em retrospectiva, esta casa lamenta a lei do petróleo. Eu gostaria de pedir ao primeiro-ministro que tome seu posto ao púlpito e ele estará reconhecido pelo tempo de até 7 minutos, quando se sentir confortável. Bem, pessoal, boa tarde. Essa final é muito especial para mim, porque eu estou aqui com os meus conterrâneos de Fortaleza, da UFC, que vieram de tão longe para ver nos prestigiar e competir com a gente, e com os meus amigos e colegas da SDP, que estão aqui presentes, tanto nas bancadas de governo quanto na plateia nos assistindo. Muito obrigado desde já a todos, inclusive minha dupla. Para mim é satisfação imensa estar aqui nessa final Open e no meu primeiro torneio presencial. Então, vou começar meu discurso em alguns segundos. Em 3, 2, 1... Mesa, o que a gente precisa entender desse debate é que o monopólio em relação à partilha de produção voltada de acordo com a lei do petróleo, ele é extremamente benéfico para a economia brasileira em retrospectiva. A retrospectiva ela é essencial para o debate para a gente compreender o Brasil como economia subdesenvolvida, mas mais do que isso, uma economia que detém um dos maiores tesouros do mundo, o petróleo, ouro negro. O que a gente está falando aqui é do principal ativo econômico do Brasil. A gente não está falando aqui de qualquer especiaria, a gente está falando aqui de qualquer mero outro investimento que o Brasil possa fazer em uma área e lucrar tanto com isso quanto o petróleo. O petróleo ele é de extrema relevância, a Petrobras é uma das maiores riquezas que pode alavancar a economia brasileira e por isso que é tão importante a gente fazer com que esse monopólio perdure, ou seja, lamentando essa lei do petróleo, para que, a gente tenha maiores lucros e, 2, a gente tenha um incentivo cada vez maior no nosso lado, necessariamente de pesquisa e tecnologia. E eu vou provar por que isso acontece. Mesa, perceba que no cenário em que a gente tem um monopólio da Petrobras em relação à exploração, à venda, à comercialização desse petróleo, a gente tem uma menor chance desse lucro ir cada vez mais para fora do país. O Estado, ele poderia, inclusive, baratear essa produção sem depender muitas vezes de um maquinário estrangeiro. Eu estou falando aqui, por exemplo, de você vender, até mesmo você comprar, aliás, tecnologia de outras empresas que necessariamente têm mais capital intelectual, ou então até mesmo um maquinário mais desenvolvido para poder ofertar cada vez mais essa tecnologia para esses países subdesenvolvidos. Ou seja, num cenário em que você tem a própria exploração do petróleo pela Petrobras no sentido de monopólio, você faz com que o próprio Estado agora ele explore, comercialize e venda o seu próprio tesouro, ou seja, o petróleo, de uma forma com que ele deixe de lado essas empresas e somente ele possa lucrar ainda mais com essa exploração. E os lucros dessa exploração seria justamente para fazer com que existissem maiores incentivos para o próprio Estado investir em pesquisa e tecnologia sem ficar necessariamente dependente de outros países já desenvolvidos. A exploração, ela exige pesquisa. E o Brasil precisa disso para justamente não depender de outros recursos tecnológicos de países de fora. No cenário da oposição, o Estado ele se furta ainda mais desse dever e dessa responsabilidade inerente a ele, que é justamente investir em pesquisa, ciência, tecnologia, know-how científico e etc., porque justamente essas empresas elas geram capital intelectual, empresas como a Petrobras, por exemplo. Então, uma vez que você depende dessas empresas, você justamente tem, ainda assim, um investimento, ainda que interno, não difundido para outras áreas do conhecimento, para outras vertentes da sociedade. Ou seja, a sociedade civil ela teria muito mais a ganhar com o retorno desses investimentos dentro justamente da perspectiva subdesenvolvida brasileira. Mas, para além disso mesmo, o que a gente precisa entender é que o petróleo é uma ferramenta de interesse público. Ela não deve se voltar para interesses privados, para os interesses particulares. Ou seja, quando a gente volta às nossas perspectivas nacionais para justamente trazer esse monopólio da Petrobras, a gente tem cada vez mais um desenvolvimento de pesquisa, ciência e inovação, ou seja, meios importantes para um país crescer, pois poderiam ser justamente melhores explorados com esse monopólio. Por quê? Eu vou provar aqui por meio de 2 mecanismos. O primeiro dele é que, o Estado investiria mais em educação e pesquisa para explorar, justamente porque agora ele teria um monopólio, ou seja, somente ele seria capaz de usufruir de todo esse recurso que ele tem. Eu estou falando, por exemplo, de pré-sal, eu estou falando, por exemplo, de uma das maiores camadas de
petróleo do mundo encontradas aqui no Brasil, e aí o Brasil poderia justamente fazer com que ele estivesse justamente no páreo com outros países, até mesmo do Emirados Árabes Unidos, naquela região da Arábia e etc., para poder ficar uma economia não só desenvolvida, mas competitiva. Então, o Estado ele teria justamente esse incentivo para investir em tecnologia, para aumentar o maquinário e ficar cada vez menos dependente. E o segundo mecanismo é justamente que o Estado ele poderia reverter ainda mais esses lucros que ele ganharia, que ele teria justamente nessas áreas deficitárias, porque o Brasil é um país subdesenvolvido e ele precisa essencialmente desses ganhos para poder se tornar uma economia, por exemplo, tão desenvolvida quanto a Coreia do Sul, que investe em educação em larga escala. Então, esse lucro, ele justamente seria muito maior no nosso cenário, porque ele faz com que os próprios países deixem de consumir, no cenário da oposição, os países eles deixariam de consumir o petróleo brasileiro, ou seja, tendo essa exploração paralela ao monopólio, fazendo com que o Brasil deixasse de lucrar. No cenário de vocês, existiriam outros players dentro da narrativa nacional que poderiam competir com a Petrobras. Isso não é interessante para o Brasil, porque o Brasil deixaria de lucrar por conta disso. Ou seja, a lei do petróleo ela tira a relevância da própria Petrobras, porque ela não tem tanto mais esse protagonismo dentro da narrativa nacional, da narrativa universal também, e além disso, ela é uma empresa de grande prestígio que poderia ter crescido ainda mais dentro dos governos do FHC e do PT, já que essa moção é em retrospectiva. Os governos do FHC e do PT, eles poderiam ter surfado nessa onda para fazer duas coisas. A primeira delas era se tornarem mais competitivos, justamente por conta dessa lógica que eles poderiam ter surfado, que eles poderiam, por exemplo, ter enfrentado com um pouco mais, até mesmo que tenha sido a marolinha, eles poderiam ter enfrentado com um pouco mais de resiliência à crise de 2008, por exemplo, e até mesmo terem se tornado potências atualmente, sem a gente justamente estar aí nesse impasse de crise econômica. E o segundo ponto é justamente a gente tornar a economia brasileira mais próspera, podendo superar ainda mais as nossas desigualdades inerentes ao nosso cenário atual, por conta de erros no passado, como a própria lei do petróleo. Mas antes de prosseguir, segundo a oposição. Como o Estado teria tido dinheiro para investir nisso com tantas outras dívidas e prioridades? O Estado justamente teria esse incentivo por conta do longo prazo. O que vocês precisam comprar dentro do cenário de vocês, dentro do backlash, é que esse custo seria justamente um investimento. Quando a gente pega esse dinheiro para justamente fazer com que todos os recursos internos se aperfeiçoassem e fossem voltados para uma lógica interna, todo esse retorno em longo prazo seria revertido em melhorias para o próprio Brasil. Eu estou falando aqui não só de pesquisa, tecnologia, ou então até mesmo exploração do petróleo, mas também na superação de desigualdades. Como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio dos lucros que eu obtenho mais somente no meu cenário. No cenário de vocês teriam necessariamente que driblar essa concorrência que é inerente ao caso de vocês, porque no cenário de vocês estariam dependendo dessa competitividade com outras empresas, ao invés de estarem lucrando somente justamente por conta da Petrobras. No cenário de vocês teriam que lidar com o ônus da concorrência e com o ônus da menor lucratividade. E essa lucratividade que existe no meu cenário, ela poderia ser revertida ainda mais, não só no capital intelectual, mas no capital financeiro e no capital tecnológico, fazendo inclusive com que o Brasil tivesse mais soft power e sendo um país cada vez mais competitivo e tão competitivo quanto os países que dominam a questão do petróleo, que dominam a narrativa do petróleo dentro do Oriente Médio e que tanto se destacam e trazem retornos por isso, como Dubai, etc. Muito orgulho em propor. A mesa agradece ao discurso e, para assumir o púlpito, chama a líder da oposição, que estará reconhecida pelo tempo de iguais 7 minutos, tão logo se sinta confortável. Boa tarde a todos, meu nome é Isabela Veras e é uma honra estar participando desse debate. Mesa, primeiro algumas caracterizações que o primeiro governo fala em fazer. Primeiro, eles têm um caso para dizer que o lucro vai muito mais para fora do país, mas perceba que não é como se fosse uma concessão que é feita de graça. Se você faz uma concessão, uma autorização ou qualquer tipo de partilha compartilhada dessa produção de petróleo, o Brasil ainda ganha uma porcentagem do que é feito, do que é produzido, e existe uma série de impostos que são feitas nessa concessão. Então não é como se o Brasil estivesse dando de graça o petróleo para essas pessoas. Mas mais do que isso, perceba
Que o outro caso deles é de que se não tivesse essa concorrência, se não tivesse essas concessões, nós teríamos necessariamente um aumento da pesquisa da própria Petrobras, ou seja, um investimento em tecnologia para a Petrobras melhorar. Mas o que eles falham em enxergar é que pelo próprio InfoSlide percebam que passaram 20 anos para que a Petrobras, tivessem 20% da produção de petróleo em outros entes que não fossem a Petrobras. Ou seja, durante esses 20 anos, a Petrobras ela ainda possuía e ainda possui a maior parte da produção de petróleo do país e ainda assim ela não investiu em pesquisa, ela não investiu em melhoria da tecnologia, ela não investiu em todas essas outras coisas que eles falam que ela deveria ter investido. O próprio status quo está contra o primeiro governo e é por isso que desde já o caso deles, ele já nasce morto dentro desse debate. Mas vamos lá, é mais do que isso. Perceba que o que eles falam aqui dentro do debate você precisa de pesquisa justamente para que você gere mais competitividade externa. E aí eles esquecem pra gente que é o seguinte: se eles usam a competitividade externa como um mecanismo para que você precise de pesquisa e que tenha um incentivo a pesquisar, imagina o que a gente faz quando a gente cria esse senso de competitividade interna dentro do próprio país. Porque perceba que a partir do momento que a gente tem uma diversificação dos entes que são responsáveis pela produção, a gente tira o monopólio da Petrobras, mas a gente dá a ele um concorrente que também está produzindo, que serve não só de modelo de produção para que seja mais claro se a Petrobras ela faz algo que não deveria fazer, se ela faz casos de corrupção e porque você tem um comparativo do que as outras empresas estão fazendo, mas mais do que isso, você sabe que se você não faz a produção do jeito que deveria, ou se você tem escândalos de corrupção, você ainda tem um ente que vai roubar, de certa forma, os seus consumidores, as pessoas para quem você vende esse petróleo, porque você tem não mais um monopólio. Perceba que a competitividade ela está do nosso cenário. Mais do que isso, perceba que quando a gente tem um monopólio, a gente não tem incentivo para, de fato, gerar uma tecnologia, um maior investimento em pesquisa, justamente porque a Petrobras ela se manteve durante todos esses anos de monopólio num espaço muito confortável, que é o quê? Eu não preciso focar necessariamente numa produção de pesquisa muito grande, porque eu sempre vou ter um mercado consumidor interno servindo para mim, porque eu tenho um monopólio da produção do petróleo. O Brasil, ele precisa que a Petrobras ela invista nesse petróleo e produza esse petróleo. Então, sempre vou ter um espaço confortável. Eu não preciso necessariamente ter toda essa produção para o mercado externo se eu já tenho um espaço confortável. E o que é que a gente faz dentro do nosso caso? A partir do momento que a gente tem a lei do petróleo, a gente obriga a Petrobras a ser mais competitiva, porque agora ela tem concorrentes diretos. Isso faz com que ela precise investir nessa produção de tecnologia justamente porque se ela não investir, ela sabe que o concorrente dela está fazendo. E o que a gente percebe dentro do cenário é que agora nós temos 20% dessas ações da produção de petróleo sendo de outras empresas, mas a gente ainda pode ter no futuro o aumento desse número. Então perceba que é sempre uma competitividade que vai estar constante e que ela serve justamente para fazer com que a Petrobras ela se mantenha vigilante enquanto ente competitivo. Algum pode? A competitividade existe nos dois cenários, mas somente no meu cenário existe maiores chances do Brasil ganhar esses lucros que seriam inerentes justamente à pesquisa e inovação. Certo, mas como isso acontece, mesmo que seja mais eficiente, ainda assim a Petrobras tem 80%, 4 vezes mais do que todas as outras empresas. Eu acho que ele não está tão preocupado em eficiência. Certo, obrigada. Perceba que é justamente isso. A lei do petróleo, ela abre margem para que o monopólio ela seja quebrado. Se vocês vão dizer que a Petrobras ela ainda mantém grande parte, vocês precisam provar por que essa grande parte ela não vai aumentar ainda. Porque isso é o debate. A lei do petróleo, ela abre margem para que exista mais concorrência no longo prazo, e isso vai ser feito a partir do momento que essa lei ela existe. Se ela não existe, isso sequer é possível. Mas vamos lá. Por que em retrospectiva, é importante que a gente tenha tido essa lei do petróleo existindo? Porque a Petrobras, ela é muito mais do que um ente econômico, mas ela é visto como um bem que ele é político. A Petrobras, ela está intrinsecamente relacionada ao que acontece no Brasil no setor político, porque você tem escândalos de corrupção da própria Lava Jato que influenciaram o valor de mercado da Petrobras, a confiabilidade que a empresa passava para o mercado estrangeiro, justamente porque ela estava envolvida em escândalos de corrupção com os próprios políticos da época. O presidente da Petrobras, ele era corrupto. Isso porque ele estava intrinsecamente ligado a crises políticas que o Brasil sempre
passa. Porque se ela é estatal e ela tem todo esse monopólio, você acaba colocando algo que é valioso para o Brasil como um todo e para a economia brasileira como um todo, que é o petróleo, que gere todos os setores econômicos na mão de um único ente que ele é vulnerável. E ele é vulnerável em essência justamente por ter essa ligação política. E em retrospectiva, a partir do momento que a gente tem uma diversificação desses entes produzindo esse petróleo, a gente tem um cenário em que a gente não deixa o mercado consumidor refém de um único ente que é vulnerável. Pelo menos dentro do nosso cenário, a gente ainda tem outros produtores, a gente ainda tem outros entes, outras empresas que produzem isso e não deixam o mercado consumidor totalmente preso. Isso é mais importante do que qualquer um cenário que seja de que a gente precisa de um bem nacional importante, de uma identidade nacional através da Petrobras. Porque para que essa identidade nacional, esse bem nacional, de fato vale a pena, eles precisam ser a melhor empresa possível. Isso só acontece num cenário em que ele é competitivo. Mas mais do que isso, perceba que o quesito da competitividade, ele também aparece no cenário de resolver esses problemas de resolver não, mas de minimamente gerar um cenário de fiscalização e de comparação entre o que essas empresas privadas fazem e o que a Petrobras faz. Porque eu preciso sempre focar em pesquisa, focar em tecnologia, justamente para superar o meu concorrente. Porque agora eu não tenho mais esse monopólio. E eu enquanto consumidor, eu, enquanto investidor, eu tenho esse quesito de comparação. Perceba que isso força a Petrobras a sair de uma zona de conforto, isso força a Petrobras a fazer o que o primeiro governo fala que é tão importante, que é justamente a pesquisa e a tecnologia. Isso faz com que o mercado consumidor ele não esteja tão vulnerável assim às crises políticas que sempre acontecem. E diante desse cenário, a gente acaba fazendo justamente com que exista um cenário de investimento, de tecnologia, de renovação e principalmente de maior diversidade dentro do Brasil. Obrigada. A mesa agradece seu discurso e, para dar continuidade ao debate das primeiras casas, chamo o adjunto do primeiro-ministro, que estará reconhecido por iguais 7 minutos. Todos os países do mundo têm monopólio da produção de petróleo. Quando não é isso, é o cartel privado das 7 irmãs comandando petróleo e deixando esse importante ativo relevante numa economia nacional nas mãos do setor privado. A gente acredita que isso é negativo por vários motivos. 2 motivos já elencados por Felipe, em termos de pesquisa para o próprio país, como isso é mais reverberado positivamente quando está nas mãos do controle público, mas em termos de monopólio. Mas não só isso, pelo segundo motivo também, é que ele falou de benefícios para a economia, esses impactos, que eu vou traçar de alguma forma em nuances no meu discurso, mas um terceiro motivo que vai ser base construtiva do meu discurso, que é a soberania do próprio país e como isso blinda a economia nacional de toda a interferência internacional de forma relevante para a população. Vamos lá. A lei do petróleo, em retrospectiva, é o primeiro passo para a boiada passar em termos de privatização e dolarização do petróleo. Como é que a gente consegue chegar a isso? 1997 era justamente quando estava acabando o segundo governo do FHC, que era mais neoliberal, que queria colocar uma política econômica mais liberalizante para atender interesses privados nacionais e principalmente internacionais. Como que isso é negativo? Porque a partir desse momento se estabelece um paradigma. A Petrobras não tem mais um monopólio, então o importante ativo nacional, que é o petróleo, que define o preço dos alimentos, que define o preço dos remédios e também define todos os rumos da economia, do que vai ser inflacionado ou não, como eu vou discorrer no meu discurso, entra nas mãos também do setor privado, que agora vê que pode, se ele pegou um dedo, ele vai querer pegar a mão. Se ele teve uma boquinha, agora ele vê que tem uma entrada para sucatear a Petrobras cada vez mais e ter mais relevância em termos de controle do petróleo. Como que isso funciona? A gente consegue ver em retrospectiva que logo depois do governo da FHC vinha uma onda de governos mais progressistas. 2 governos do Lula, 2 governos da Dilma, um incompleto por causa do Temer, que só agrava essa política. E a gente percebe que, em retrospectiva, se tudo estivesse nas mãos da Petrobras, principalmente em governos progressistas, a gente teria um impacto muito relevante em termos de tanto da pesquisa controlada principalmente para o interesse público, porque a gente vê que nos governos Lula se valorizou muito o incentivo à pesquisa, universidades. Primeiro, posso negar isso de forma leviana, mas não só isso, a gente também teria toda a lucratividade que essa empresa tem disponível, reverberando de volta para a população. Comparativamente, a partir do momento que o setor privado está colocando as mãos no petróleo, cada vez que um cidadão abastece em um posto da Shell ou em uma refinaria que seja das mãos do setor privado de uma empresa privada, esse lucro está prioritariamente
totalmente indo para o setor privado. E a partir do momento que esse paradigma privatista se instaura na lógica do petróleo, na própria Petrobras, isso também é colocado. Como? Com a política de preço de paridade internacional. A partir do momento que a gente coloca os preços do petróleo com base lá fora, em dolarização, enfim, isso significa que os preços aqui do petróleo não vão atender mais ao interesse público do que é melhor para a população em termos de preço da gasolina, mas sim o que é melhor para os acionistas internacionais, os investidores lá de fora. Qual é o preço especulativo do petróleo que melhor atende ao mercado da Bolsa de Valores. Isso eleva muitas taxas, só quem ganha são os acionistas da Bolsa de Valores e a população sai prejudicada. Vamos lá. Agora fazendo um pouco de framing para vocês entenderem melhor esse caso que eu acabei de pintar. Com a descoberta do pré-sal, que também é algo que a gente tem que colocar em retrospectiva, a Petrobras, com o monopólio, viraria uma empresa muito mais vanguardista para além do cenário nacional, também no cenário internacional. A abundância de petróleo que o pré-sal significa na camada brasileira mexe com a economia, mas não só com a economia, mas também com a nossa soberania. Nos deixa imunes à instabilidade internacional dos barris elevados de petróleo, que se dão conforme crises sistêmicas ou conforme os recalques dos países do Oriente Médio. A soberania importa para blindar a economia brasileira, o preço dos alimentos, o preço dos remédios e de todos os insumos que inflacionam a partir de duas coisas: a partir do aumento do preço internacional dos barris de petróleo e, segundo, a partir da dolarização dos preços do petróleo, que se dá com a PPI, que é uma política inerentemente derivada dessa lei do petróleo, que é o primeiro marco privatista de como a Petrobras deixa de ser, e o petróleo deixa de ser um ativo inerentemente público e nacional e passa a ser também algo nas mãos do setor privado, cada vez mais intervindo nessa seara. A partir do momento que o setor privado está fazendo pesquisas, está fazendo refino do petróleo, isso é visando tão somente o interesse do lucro, o interesse privado, porque ele quer se aperfeiçoar. Se o petróleo tivesse tão somente nas mãos, e a Petrobras fosse hegemônica e tivesse tão somente nas mãos do controle público, todo o incentivo a pesquisas que já foi provado no nosso cenário e dado garantia histórica de que aconteceria, toda a refinaria desse petróleo se direcionaria justamente para explorar, por exemplo, o pré-sal e poder pegar esse ativo e deixar a economia brasileira ainda mais blindada contra essas nuances internacionais que eu acabei de pintar. Por que a soberania importa? A soberania importa para blindar a economia brasileira. Como eu já disse, de todos esses fatores internacionais. A partir do momento que você blinda a economia brasileira, isso importa porque quando a nação fica blindada da interferência internacional, você não tem mais a sua economia variando conforme crises sistêmicas, não tem mais um governo, porque é de esquerda, sendo influenciado por interesses geopolíticos externos do Oriente Médio, dos Estados Unidos ou o que seja, e tem a sua política monetária, a sua política fiscal sobre o que vai circular na economia nacional, tem mais autonomia em relação aos rumos do que a população vai seguir, do que vai seguir para a população. Então, justamente, a gente tem tudo isso nas mãos do controle público, do interesse público da população. Blindagem em relação à instabilidade política nacional pintada pela primeira oposição. Assumimos que há certa instabilidade política nacional, com nuances do Brasil, etc., mas ela é, primeiro, muito inferior em termos de prejuízo para a população do que instabilidades internacionais que ocorrem que incorrem também no seu cenário, essas instabilidades internacionais. 2, há sempre direção ao interesse público e freios e contrapesos públicos, como a accountability que a Petrobras seria obrigada a prestar, prestação de contas, transparência que ela estaria submetida, que é um regime ao qual o interesse privado e as empresas privadas não estão submetidas, e controle social, controle da população sobre o que é que está acontecendo e como a gente pode mudar isso. Além desse segundo ponto, por fim, terceiro ponto, renovação eleitoral. Se um governo está fazendo uma má gerência da Petrobras e do que ela deveria significar para o Brasil, ele pode ser deposto e eleito um novo governo que tenha uma melhor política econômica para a Petrobras. Enfim, o que a gente está só dizendo aqui no nosso cenário é que, de forma geral, a economia brasileira precisa ser guiada pelas suas próprias mãos, como foi no século passado, que foi o século em que ela mais cresceu. A China era aqui. De 1930 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, e um dos principais motivos por isso foi a Petrobras, que, em retrospectiva, mesmo com certas concessões, ela continua sendo uma das, se não a principal estatal do país, que carrega a nossa economia há décadas e que fortalece a economia brasileira e a situação econômica da população brasileira. Se hoje tem inflação, se hoje tem todos os problemas que nós temos, é porque ela começou a ser sucateada e nunca mais parou, e provavelmente vai continuar sendo até o projeto de privatização suceder. Então, por todos esses motivos, mesa, lamentamos a moção.
desse seu discurso para dar encerrar o debate das primeiras casas, chamo a adjunta da líder da oposição, que estará reconhecida por iguais 7 minutos, quando se sentir confortável. Mesa, alguns disclaimers que o governo fala em trazer pra gente. Primeiro, quando a gente fala de concessão, a gente tá falando de uma parceria estatal e privada. A gente não tá falando de privatizar e a gente não tá falando também de dar de presente o nosso petróleo. A gente tá falando necessariamente que existem requisitos a serem cumpridos e existe uma parceria entre essas empresas e entre o próprio Estado. A partir do momento que as empresas deixam de cumprir os requisitos colocados pelo Estado, elas perdem a concessão. É assim que funciona uma concessão pública. Então aqui a gente já entende, já descarta o caso dos meninos, de que o interesse público seria completamente descartado. Porque a partir do momento que o Estado coloca requisitos a serem cumpridos e a empresa descarta isso ou desrespeita, ela perde o direito de fazer aquela exploração, de fazer aquele refinamento. Então ela simplesmente perde a concessão e ela não quer isso. É isso. Então a gente já reenquadra o debate dentro desse sentido. Agora passando para uma construção para completar o caso da Veras. Os meninos já adiantam também o caso sobre soberania. E falando sobre isso, a gente precisa lembrar que permitir o monopólio dessas áreas é também permitir que um símbolo nacional, a própria Petrobras, seja perdido. Isso porque, sem concorrência, o incentivo para que você melhore é simplesmente político e estatal. A partir desse momento, a gente entende que o que acontece é que a Petrobras, ela cada vez mais passa a ser uma moeda de troca e uma moeda de influência política. Você percebe que os últimos diretores da Petrobras, os cargos mais influentes lá dentro, são cada vez mais indicados e têm uma interferência estatal cada vez maior. Ou seja, você perde a qualidade técnica desses diretores, dessa alta cúpula de dirigência da Petrobras, e a partir desse momento, você faz com que ela seja uma empresa ineficiente. Ela tem um cunho político. Você faz com que aqueles cargos sejam quase um tráfico de influência dentro de determinados governos. Por isso que é tão importante que a gente garanta que exista uma concorrência dentro desse cenário. Porque a partir do momento que você retorna para o âmbito estatal, para o âmbito privado, de livre mercado, você faz com que exista um interesse de você colocar dirigentes que sejam cada vez mais técnicos e qualificados, não simplesmente com influência política. Pode. O que é pior quando o assunto é matrizes energéticas? A corrupção do setor público ou a corrupção do setor privado? Esse cenário não necessariamente entra no nosso caso, porque a corrupção ela pode existir em qualquer um deles. Então, independente de a gente estar falando de um caso de corrupção privada ou estatal, principalmente quando elas se combinam, isso não entra tanto no debate. Mas vamos voltar aqui para o caso de simbologia e da soberania estatal. Quando a gente fala sobre isso e a gente ganha tecnicidade dentro do nosso cenário de livre mercado, a gente faz com que a empresa ela deixe de ser sucateada. Percebam como que, a partir do momento que os nossos dirigentes são cada vez mais políticos e menos técnicos, você faz com que essa empresa ela deixe de evoluir, deixe de ganhar lucros, deixe de ser uma empresa positiva. Ela perde espaço dentro do próprio país. Ou seja, o próprio cidadão médio, ele passa a ver os escândalos de corrupção que foram expostos, ele passa a ver a perda de qualidade técnica que aquele produto e aquela empresa estão tendo, e ele passa a ver também os preços aumentando, porque uma empresa que é defasada é uma empresa que vende a preços caros, porque ela não consegue baratear o seu custo de produção. Dentro desse cenário, o próprio cidadão, que é o maior beneficiado, no caso dos meninos, passa a perder também o interesse. E a partir da perda de desinteresse e a falta de fiscalização que é gerada no cenário de vocês por causa da falta desse interesse, inclusive estatal, você faz com que essa empresa seja sucateada. A soberania, ela vem quando você acredita na empresa e quando você faz com que ela seja valorizada. Não adianta de nada eu monopolizar um produto que é muito importante se eu não consigo dar o devido valor a ele e eu não transformo ele num símbolo devidamente importante. Acontece o que acontece hoje, com a população vendo... Acontece hoje não, perdão. O que acontece nos núcleos mais bolsonaristas que divulgam necessariamente que essas empresas elas são completamente falidas, sucateadas, e faz com que essas pessoas desacreditem completamente dessas empresas, deixando elas completamente de lado. E aí você abre a margem pro sucateamento que os meninos falam. Mas prosseguindo aqui ainda em outro ponto, que é, voltando pro nosso cenário, a gente faz com que essa Petrobras, ela esteja mais sujeita à fiscalização. Isso é fechando já o ponto que a Vera traz pra gente de compliance. Ou seja, o modelo corporativo que gera esse compliance, gera uma fiscalização interna, faz com que, mesmo que você seja um estatal, você é um estatal mista, né, que é o caso da Petrobras, você ainda tem acionistas, você tem pessoas que são interessadas em lucrar em cima daquela empresa. Percebam como que o ambiente do petróleo é um ambiente extremamente lucrativo. Você quer você como acionista muito rico, quer investir nessa empresa, quer investir nessa área, porque ela vai te dar grandes retornos. Acontece que quando você tem uma única empresa que monopoliza toda essa produção, você tá refém somente a ela. Quando você abre isso e você permite que empresas do setor privado também estejam fazendo concorrência ali dentro, você faz com que esses acionistas eles estejam cada vez mais fiscalizados
fiscalizando se há corrupção, se há uma boa produção, se há lucro realmente sendo gerado ali dentro. Porque senão eles vão lá, deixam de apoiar a Petrobras e migram para o setor privado. Esses acionistas são de extrema importância para que a gente entenda como que existe uma fiscalização não só pública do cidadão médio que quer ver o seu bem nacional como valorizado, mas também dos próprios acionistas que ganham dinheiro em cima daquilo. Pode ir para a primeira casa. Como você engaja que essa lei abre a margem necessária para a escalada da privatização e dolarização? Pronto, eu vou entrar nisso abordando o caso de vocês. Vocês falam pra gente sobre a dolarização, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse caso, ele aconteceria dos dois lados. Não só pela questão de você precisar cumprir os requisitos colocados pela própria concessão estatal, ou seja, se o Estado não permitisse isso, ainda não seria algo que seria aplicado, mas principalmente pelo fator de que ela ainda é uma empresa, mesmo que seja mista. Como empresa, além de servir o interesse nacional, ela tem o interesse de se consolidar no mercado. Para que ela se consolide no mercado, ela precisa ser competitiva, não só dentro, mas também fora. Mas a gente precisa lembrar que não se vive só de mercado interno. Você vive também exportando, você vive também sendo competitivo internacionalmente. Se você não abre para dolarização, que já era uma tendência mundial, você se perde, você não ganha esses benefícios, tanto para o seu mercado interno, quanto externamente para você se consolidar como uma empresa relevante internacionalmente. Então, o caso dos meninos de dolarização acontece em ambos os cenários, e a gente ainda entende que com a concessão você consegue pelo menos mitigar os danos disso, entendendo que o interesse estatal ainda tá em jogo aqui dentro. Para além disso, os meninos falam pra gente, já engajando direto com o caso deles, como é que existe toda essa questão de investimento em pesquisa, de ciência, etc. Acontece que eles esquecem completamente que o ente privado, ele é o mais interessado em desenvolver pesquisa porque ele é interessado unicamente no lucro. Para ele desenvolver lucro, ele precisa, primeiro, de tecnologia eficiente, ele precisa de tecnologia rápida e ele precisa de mão de obra qualificada. Para que eu consiga toda essa mão de obra qualificada e todos esses avanços em tecnologia, eu preciso formar gente. Eu faço lobby, ou então eu pelo menos insisto dentro de um governo para que eu tenha mais investimento nessa pesquisa, nessa ciência, para que eu, como ente privado, ganhe também. Então, quando a gente tem a influência do setor privado dentro dessa questão estatal, eu dou um incentivo ainda maior para que a pesquisa e para que a ciência sejam incentivados. Para além disso, eles falam sobre o barateamento do produto, porque você teria mais tecnologia e tudo mais. Acontece que o que mais barateia produto é concorrência, é lógica de oferta e demanda. É incentivo para você baratear sua produção, porque barateando a produção eu consigo ter mais lucro mesmo que eu venda barato. Então o que mais faz com que eu ganhe pesquisa é trazer o livre mercado para dentro do jogo e principalmente trazer concorrência para que eu barateie o meu produto. Ele não rouba o lucro do Estado, que é como a Vera já explicou para vocês. Você ainda tem a concessão que faz com que eles revertam taxas pra gente, mas principalmente porque ainda tem o imposto em todas as instâncias. A mesa agradece o discurso e, para abrir o debate das segundas casas, chama um membro do governo que estará reconhecido por iguais 7 minutos quando se sentir confortável. O sucesso do Brasil enquanto nação veio de uma capacidade internacional de se lançar e se relacionar com um player forte no mercado. Vamos focar no nosso caso aqui em ganhos internacionais de hard e de soft power e mostrar como que isso foi revertido em ganhos materiais, certo? Um pouquinho aqui sobre a moção em relação ao primeiro governo especificamente. A moção é retrospectiva, certo? Não necessariamente a gente está excluindo impactos que venham acontecer para o futuro, você ainda pode dizer que isso foi causado por a gente ter feito algo diferente, certo? Mas não dá para assumir nesse debate impactos, especialmente no governo, que não aconteceram. Então a gente tem uma dificuldade aqui de entender o caso do primeiro governo em coisas como desenvolvimento de pesquisa, econômico, que efetivamente não aconteceram, mesmo esse monopólio tendo se mantido, porque mesmo que a lei existisse, boa parte dos ganhos, eles não efetivamente aconteceram. A gente acredita que o delta comparativo aqui do primeiro governo é bastante pequeno, porque o Brasil manteve boa parte do monopólio e não teve a maioria dos ganhos que traz o primeiro governo aqui. Mas especificamente, a gente acredita que o mais relevante vem do discurso do Marx, quando ele fala especificamente da população individual e dos danos diretamente. A gente vai resolver isso especificamente com ganhos econômicos e diplomáticos, tá bom? Quanto à primeira oposição, só rapidinho aqui eu queria dizer que quanto à questão da competitividade, elas tratam isso como se fosse algo muito importante, mas vamos lembrar que, gente, você continua competindo literalmente com o resto do mundo que também vende petróleo. A competitividade existe nos dois cenários, certo? Então não dá para trazer essa aqui a falácia de que o público necessariamente, que o privado necessariamente é melhor que o público, porque na prática você continua tendo que ter um produto a um preço competitivo para efetivamente competir com outros players que vendem a mesma coisa que você, tá bom? Certo.
Primeira coisa que eu tenho para dizer aqui é que a gente tem interesse direto numa visão ecologicamente sustentável, de parecer ou de transparecer o Brasil como um player que é ecologicamente sustentável. A gente tem que a questão ambiental ela vem se tornando crucial para as relações de outros países, especialmente players grandes como, por exemplo, a União Europeia, que influenciam muito a política nacional. Eles cada vez se importam em engajar, por exemplo, em metas de redução de danos ambientais. Em tal tempo a gente vai começar a reduzir o uso de combustíveis fósseis e coisas assim. Existe até, inclusive, uma óbvia mudança de matriz, né? Inclusive foi tema desse debate, mas que é um problema internacional, certo? E uma certa pressa que a gente assume que a gente tem nesse debate em explorar o petróleo e entende isso também em termos de ônus, certo? Mas na prática existe um interesse direto em efetivamente conseguir esses ganhos, em tornar o mundo de certa forma mais ambientalmente sustentável. Existem players internacionais que se importam diretamente com isso. Qual que é a nossa diferença em termos comparativos, certo? Primeiro, responsabilização. A gente vai se diferenciar aqui da análise do Marcos, que falou isso diretamente, especificamente analisando como que atua o agente que está dentro de cada uma dessas empresas, seja ela uma empresa privada, seja ela uma empresa pública. As empresas privadas, e eu queria deixar claro que a gente queria ter que corrupção não é um ônus literalmente dos dois debates, inclusive a Lívia concede isso no seu discurso, empresas privadas também cometem corrupção. A gente queria que isso não deve ser algo relacionado aqui a esse debate, certo? Mas especificamente, as empresas privadas, não só a gente tem uma dificuldade muito maior de responsabilização. O grande exemplo disso seria os vazamentos de óleo que aconteceram no Nordeste, que até hoje não foi encontrado o responsável, ele não foi punido, muitas vezes envolve leis internacionais e coisas que o Brasil muitas vezes não tem capacidade de punir essas pessoas, mas especificamente, porque as pessoas que trabalham lá, elas literalmente têm um interesse negativo. Uma pessoa que trabalha numa empresa privada, o emprego dela depende daquilo. Ela não pode e não vai sair exatamente denunciando uma pessoa que está fazendo algo errado, uma política que pode dar algum erro, um vazamento que pode estourar a qualquer momento, porque isso literalmente pode custar o seu emprego. Enquanto comparativamente, é por isso inclusive é importante que funcionários públicos sejam concursados, para que eles tenham exatamente a liberdade e a possibilidade de pegar escândalos, pegar coisas que necessariamente são ruins e efetivamente fazer esse tipo de denúncia, que só acontece do nosso lado. A gente acredita que não só isso gera ganhos, ganhos ambientais óbvios, porque a gente efetivamente consegue evitar que várias dessas coisas ruins, e o petróleo tem muita ligação direta com coisas como vazamentos, e que causam, por exemplo, você literalmente suja os mares e você prejudica. Para você tirar aquilo, você tem um custo enorme, você tem um prejuízo enorme da fauna marinha, coisas assim. Então existe um ganho pragmático ambiental, mas especificamente, no nosso cenário, a gente tem um ganho de soft power, porque a gente acredita que a visão, você ser pintado, você ter a mão no volante para poder fazer com que a sua empresa pública seja o máximo de ecologicamente sustentável, ou que pelo menos tenta diminuir os danos ambientais causados, enquanto vocês não conseguem isso porque vocês têm empresas privadas que vocês não conseguem controlar, é um ganho especificamente de visibilidade, e que vai efetivamente faz o Brasil, faz o país ser visto muito mais como um país que é ecologicamente responsável, o que influencia diretamente nos acordos econômicos, na maneira que se beneficia, que se relaciona com os países. Um grande exemplo disso foi o acordo que o Bolsonaro perdeu com a União Europeia recentemente, relacionado à venda de produtos agrícolas. Por quê? Porque a gente liberou uma porrada de agrotóxicos e simplesmente a União Europeia foi lá e deu para trás no acordo. Elisa. Deputada, a moção em retrospectiva. Como essa falta de abertura para denúncias e imagem ambiental impactou o Brasil nos últimos 20 anos? Certo. O que a gente está falando aqui, só nos últimos 2, 3 anos a gente já teve vários vazamentos, especialmente a costa do Nordeste. Como eu falei, ano passado ou foi ano retrasado, a gente teve um que inclusive chegou aqui na costa de Natal. Eu acho impossível que você venha negar isso aqui pra gente, certo? Mas ok, especificamente o segundo ponto, e falando de hard power agora, certo? A gente tem que ter na nossa mente que petróleo é poder. A gente tá falando de um recurso extremamente estratégico e que existe o interesse dos estados em efetivamente manter ele. Na prática, ter esse monopólio que a Isa tanto tenta diminuir nesse debate é uma grande vantagem comparativa pro Brasil. Porque, primeiro, os países querem se aproximar. É benéfico e vale a pena para você ter uma relação boa com um país que produz petróleo, que tem uma grande reserva, e você tem uma relação boa com ele para ele tentar vender isso para você. A segunda coisa, você consegue acordos benéficos. Você pode, por exemplo, ser melhor ouvido em cúpulas e reuniões. Porque, na prática, o petróleo, como ferramenta de hard power, é uma maneira que você tem de impor as suas vontades. E você se projetar como um player relevante no cenário internacional que o Brasil comparativamente não teria. E aqui que vem o nosso ganho, que a gente queria ter que o governo Lula especificamente, ele se pautou muitas vezes nessa relação internacional e nessa política internacional para conseguir acordos extremamente benéficos para o Brasil. A gente tem o Mercosul, certo? A gente teve os BRICS. A maneira que o Brasil conseguiu se lançar nos últimos meses, nos últimos anos, quer dizer, e efetivamente conseguir ganhos econômicos dependeu diretamente da gente ser um player visto como não só respeitável e respeitável ecologicamente, mas segundo, que efetivamente tem poder suficiente e tem um recurso que é importante a ponto das pessoas quererem se relacionar com a gente
eficiente e que a gente pode pegar um acordo e fazer ele da maneira mais benéfica possível. Porque, sei lá, a Argentina não vai ter a mesma coragem de levantar a voz pra gente dentro do Mercosul quando a gente depende do nosso petróleo. Mas isso aqui é só um exemplo. A gente queria ter aqui especificamente o nosso output nesse debate é eventualmente financiar uma força local, até mesmo entre os próprios países subdesenvolvidos, como eu já falei do BRICS, o Mercosul, e de um poder que foi usado diretamente para um desenvolvimento econômico e internacional do Brasil e que efetivamente trouxe muitos ganhos econômicos aqui para o país. A gente está falando de um output que tanto vem do hard quanto do soft power, de a gente exatamente conseguir acordos, conseguir impor nessas vontades de maneira os acordos serem sempre benéficos para a gente. A gente tem que ter que isso em tese, na prática, é muito mais relevante que o Martin trazia aqui para a gente, ele dando os efetivamente das pessoas físicas, porque o nosso ganho econômico, quando você consegue acordos para você, por exemplo, baratear produtos e trazer produtos mais baratos para cá, ou você vender mais e você conseguir que seu país arrecade mais, você exporta os seus produtos, você faz um acordo de exportação porque você tem um petróleo. Aí tem que ter que esse tipo de ganho é muito maior comparativamente que o caso do primeiro governo, não compra todos os anos que eles conseguem, que eles compram efetivamente nesse debate, mas efetivamente tem um ganho não só futuro, em termos de responsabilidade, em termos de visibilidade para acordos futuros, mas também pavimentou e deu a força para um Brasil que efetivamente se desenvolveu muito nos últimos 10 anos, e, aliás, nos últimos 20 anos, e que efetivamente conseguiu crescer. A gente tem que estar ligado diretamente a uma força interna de um produto forte. Muito orgulho e preocupação. A mesa agradece seu discurso e, para dar continuidade ao debate das segundas casas, chama a membra da oposição, que estará reconhecida por iguais 7 minutos, tão logo se sinta confortável. Boa tarde a todos, meu nome é Laura Santos, eu sou membro efetiva da Sociedade de Debates da UFC e é um orgulho estar aqui na final debatendo com vocês. E eu já inicio o meu caso falando que nós não lamentamos necessariamente a lei do petróleo, porque a lei do petróleo é o que oportuniza e começa a acabar com todo o monopólio da Petrobras na produção e tudo que envolve nas atividades do petróleo aqui no Brasil. E isso é extremamente benéfico a partir do momento que esse monopólio ele é ineficiente e ele atrapalha o Brasil e a produção do petróleo na medida em que ele impede e desincentiva a entrada de investimentos externos aqui no Brasil, impede o desenvolvimento de tecnologias e necessariamente atrapalha e atrasa a nossa produção de petróleo nacional. É importante que a gente estabeleça que o Marcos ele reclamou tanto aqui da lógica de acionistas, da lógica de conseguir satisfazer esses acionistas e tratar dos interesses de lucro e etc. Mas é importante que a gente estabeleça que por mais que a Petrobras ela seja uma empresa vinculada à administração pública, ainda assim ela tem uma participação privada, ou seja, ela ainda tem acionistas. Então parabéns, Marcos, você acabou de tirar o seu caso de todo o debate, porque ainda assim ela tem o pior dos mundos. Ela precisa atender ao lucro necessariamente, ela precisa atender aos acionistas, a interesses dos acionistas, mas ela também é uma empresa que é vinculada à administração pública e que possui todos os problemas relacionados ao atraso estatal. Por quê? Necessariamente quando a gente lida com a lógica estatal, com você trabalhar e atuar com atividades que envolvem a lógica vinculada à administração pública, a gente possui diversas influências. Não é simplesmente que você pode fazer qualquer coisa. Muita coisa, qualquer coisa que você vai fazer na administração pública, você se atrasa. Para você conseguir numa faculdade pedir um ofício de uma cadeira, você demora mais de 3 meses para você conseguir essa cadeira. Então, imagine num cenário que a gente precisa fazer cada atividade que a gente tem com uma empresa que é extremamente vinculada à administração pública e possui diversas legislações para seguir, diversas burocracias para seguir e necessariamente que atrasa a sua atividade. E além disso, não só atrasos que são inerentes à lógica burocrática e estatal, a gente ainda tem diversos aspectos de problemas e diversos problemas como um todo na lógica estatal quando a gente vê problemas de instabilidade política e instabilidades eleitorais. A gente vê a imagem da Petrobras aqui, como ela está constantemente sendo instabilizada e ela está constantemente sendo mal vista, a partir do momento que a cada minuto que um centavo cresce no preço do combustível, o Bolsonaro troca de chefia da Petrobras. Ou seja, não só a gente tem problemas inerentes ao exercício estatal, mas a gente tem problemas inerentes à instabilidade política e à instabilidade eleitoral e todos os aspectos que vêm juntamente com eles. Ou seja, quando a gente trabalha nesse cenário, a gente tem em mente esse framing que circunda a participação da Petrobras dentro do cenário brasileiro, quando a gente tem em mente que o monopólio, ele completamente abarca e faz com que apenas a produção do petróleo, que é extremamente importante, a gente concorda com isso, seja regido por essa lógica. Ou seja, qual a gente impede, em algum nível, até mesmo a confiança internacional que o mundo tem como um todo no petróleo brasileiro e na atuação do petróleo brasileiro. E por que isso importa necessariamente? Porque isso atua diretamente na atração de investimentos. Seja na atração de investimentos de atividades que envolvem o petróleo ou na atração de investimentos como um todo. Porque o cenário internacional como um todo, ele enxerga o Brasil como uma atividade, como um país como um todo que atua necessariamente em atividades completamente atrasado pela lógica estatal, completamente atrapalhado, porque ele depende necessariamente de todos esses problemas que eu trouxe. Vai, fala aí, seu apoio.
é melhor nossos insumos ao valor da oferta nacional ou o preço dos alimentos variando por causa de uma guerra na Ucrânia? Nossa economia seria melhor se não tivesse essa interferência privada que começa com a lei do petróleo. Certo, todos esses problemas aí que você trouxe estão necessariamente envolvidos com a PPI. Uma PPI que veio por quê? Uma PPI que veio por causa de uma política de um governo específico, por causa de uma política que foi estabelecida pelo Michel Temer. E sabe por quê? Para sanar dívidas que estavam vindo da Petrobras, porque ela não tem a melhor atuação possível, porque ela possui diversos desincentivos e porque ela necessariamente ela possui atrasos que atrapalham a sua produção, que atrapalha todos os seus problemas, ou seja, ela acumulou dívidas e por causa disso o Michel Temer teve que interferir lá e parar com que o preço do petróleo internacional ele fosse gerido, por exemplo, por uma lógica de produção, mas sim comparado com a lógica internacional, ou seja, qual é o dado do seu ponto. Além disso, relacionado com... eu já falei aqui sobre como a gente afasta os investidores, afasta empresas e afasta todos esses participantes e agentes internacionais que poderiam ser ótimas oportunidades para o Brasil para trazer diversos investimentos e trazer diversas oportunidades. Ainda assim, a gente impede necessariamente, quando a gente tem um monopólio e apenas um monopólio, a gente impede a entrada de diversas tecnologias. Quando a gente percebe que a gente tá lidando, mais uma vez, o que eu falei, a lógica da administração pública, a lógica de atrasos. Para você conseguir, por exemplo, uma pequena coisa dentro de uma faculdade pública, você demora muito tempo. Imagina para você conseguir, por exemplo, fazer um licenciamento ou algo nesse sentido para trazer uma máquina, que é uma máquina extremamente mais eficiente, uma máquina que vai ajudar a sua produção e você quer aplicar na sua produção, mas você demora tempos e tempos e tempos para conseguir aplicar ela, exatamente porque a gente tem diversos desincentivos na lógica estatal. E ainda assim, quando a gente pensa no cenário brasileiro, que não é que a gente tá esbanjando o petróleo, a gente tem uma dificuldade grande de extrair o petróleo e exatamente esse é um dos principais problemas. A gente precisa no cenário brasileiro para extrair petróleo de tecnologias avançadas, porque a maior fonte do nosso petróleo advém necessariamente do pré-sal, um pré-sal que é de difícil acesso e de difícil extração como um todo. Ou seja, a gente precisa e a gente precisou da participação de outras empresas, por exemplo, para conseguirem fazer um incentivo de trazer novas tecnologias, não só da concorrência que as meninas trouxeram, mas também de conseguir inserir novas tecnologias que iriam demorar um tempo muito grande para conseguir adentrar o cenário brasileiro, mas que agora conseguem adentrar nem que seja por essas outras empresas. Ok, a gente aceita que elas vão entrar por essas outras empresas, mas é a partir do momento que elas entram no cenário brasileiro, a gente tem contato com elas, a gente consegue ver elas, a gente consegue, por exemplo, profissionais brasileiros conseguem entrar em contato com ela, entender a lógica dela, consegue muitas vezes incentivar até mesmo diversas outras pesquisas, exatamente porque a gente facilita a entrada dessas tecnologias que provavelmente no cenário oposto, no cenário de monopólio, a gente não teria nenhum incentivo, a gente não teria nenhuma participação, a gente não teria nenhum adentramento dessas tecnologias aqui no cenário brasileiro. E é importante que a gente estabeleça que essas empresas elas possuem diversas tecnologias avançadas, exatamente porque, como elas são empresas internacionais, elas muitas vezes têm contato com tecnologias que vêm de fora, de polos de pesquisa, de polos avançados, tecnologias que elas têm um interesse no lucro, ou seja, elas estão atrás de tecnologias que necessariamente são mais eficientes, porque elas melhoram a produção, porque elas deixam a produção mais eficiente, então elas conseguem trazer isso para o Brasil e elas conseguem, em alguma medida, ajudar a produção nacional. Porque o primeiro governo pode falar, a gente vai perder o nosso petróleo porque a gente está trazendo empresas, mas não, esse literalmente não é o nosso debate. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui é que a gente não lamenta a lei do petróleo porque ela afasta a lógica de monopólio que é extremamente prejudicial. Não só porque ela afasta os investimentos do Brasil, ela macula a imagem brasileira associando a nossa extração do petróleo, que é um dos recursos mais importantes do nosso cenário atual, a uma lógica de administração pública que é ineficiente, que tem atraso e que tem instabilidades, e ainda assim ela impede impede que novas tecnologias, que muitas vezes a gente demoraria muito para ter contato, entrem no nosso cenário e a gente consiga atuar com elas diretamente. Por isso eu tenho muito orgulho em me opor. A mesa agradece o discurso e, para adentrar na fase final do debate, chama o ícone de governo, que estará reconhecido por iguais 7 minutos, tão logo se sinta confortável. Vamos lá, gente. Antes de começar o discurso, eu vou ser breve nos agradecimentos, parafraseando meu amigo Daniel Rocha, da UFC. Ontem ele chegou para mim e disse o quão bom está na sociedade de debates. Eu gostaria de agradecer todo o acolhimento da SDP nesse ano. Tem sido muito bom fazer parte de um projeto assim que estimula tanto o desenvolvimento das nossas habilidades. É muito bom estar dentro desse projeto. E Lucas, assim, eu já te elogiei tanto que você sabe que eu amo você. Então vamos começar aqui. Começando em 5, 4, 3, 2, 1. Umas respostas diretas ao caso da segunda
Oposição. A gente acredita que é falso que no cenário do governo de monopólio brasileiro existiria falta de interesse e investimento do setor privado por uma questão muito simples. O mundo tem interesse no produto final. O mundo tem interesse que o petróleo seja refinado, produzido, porque o mundo necessita consumir esse produto. E isso fica ainda mais grave quando a gente analisa que o delta de comparação que nós temos aqui é esse mesmo mundo que precisa de petróleo, esse mesmo mundo que tem países super desenvolvidos que não são capazes de produzir petróleo e precisam comprar de outras pessoas. No cenário do governo, eles necessariamente precisam investir na Petrobras, eles necessariamente precisam fazer com que a Petrobras seja um caso de sucesso. O problema aqui que em retrospectiva a gente lamenta é que justamente essa lei gerou uma possibilidade para a classe burguesa que opera no mundo ter a possibilidade de simplesmente se recusar a investir numa empresa pública e cada vez mais investir em empresas privadas. É a profecia autorrealizável. A partir do momento que você simplesmente possibilita que os investimentos numa empresa pública deixem de ser possíveis porque tem uma opção privada. É somente no Lucas que vem essa análise de como realmente a Petrobras perde. Então nós não acreditamos que é falso dizer que no monopólio público não vai ter um investimento. Mesa, a Venezuela está muito pior do que o Brasil e perceba que a indústria petrolífera deles continua relevante, continua significante. Nós não podemos aceitar uma afirmação tão falsa para esse debate. E sobre a própria dificuldade de extrair as tecnologias avançadas, a gente também responde a oposição, a segunda oposição, justamente quando vocês percebem que essa lógica do investimento, de tornar a Petrobras a única opção, justamente pela essa lógica de precisar do produto final. Sobre a questão dos acionistas, Mesa, não tem problema nenhum no cenário do governo. Se primeiro o governo não soube explicar isso, olhe essa explicação. Não tem problema nenhum da Petrobras ter acionistas. O que nós não deixamos acontecer é esses acionistas se juntarem e fazerem uma empresa privada para gerar concorrência. A gente prefere a concentração de capital dentro da Petrobras pelos motivos que o Lucas trouxe aqui. Perceba que esse debate, ele fala bem mais do que meramente uma questão de economia. Perceba que se a gente quer falar de status quo, a gente vive num mundo em colapso climático, a gente vive num mundo onde os países mais progressistas da Europa já declaram que até 2030 não vão mais consumir produtos fósseis. Então a gente entra num mundo que existem dinâmicas além de simplesmente dizer, nesse lado tem mais eficiência econômica e a gente vai gerar um maior montante de dinheiro para o PIB. A gente acredita que esses não são as únicas questões que realmente importam para o debate. O que nós temos aqui nomeadamente, e já fazendo uma comparação com o governo, o Lucas fala de um interesse numa visão ecologicamente sustentável. Isso é verdade porque o Brasil muitas vezes é punido duramente quando ele não consegue ter uma postura ecológica. Prova disso é o próprio caso das perdas de investimento em proteção da Amazônia a partir do momento que isso não aconteceu, e toda a pressão política que se permanece forte no cenário internacional até hoje. É preciso dizer que a ONU ativamente cobra do Brasil mudança. Esse é o ponto. Escândalos ambientais, eles também geram prejuízos à imagem da empresa, o que os acionistas não querem. Por que o cenário de vocês gera mais fiscalização do que o nosso, que busca o lucro? Assim, sabe um governo que não teve nenhum escândalo, Mesa? O governo dos militares. As pessoas simplesmente olham o escândalo e dizem, tá vendo esse escândalo? Isso é ruim. Na verdade, não. Escândalo é bom. É sinal que as instituições estão funcionando. É sinal que existe uma oposição que denuncia os erros e os problemas nas empresas. Então, ter escândalos na Petrobras, os diretores da Petrobras caírem, é prova que no Brasil, sim, existe um mínimo cuidado do petróleo. A gente não pode ceder essa falácia de que simplesmente a Petrobras é uma bodega sem administração. Isso é absolutamente falso. E aqui, nessa relação de questão ambiental, tem uma questão muito simples. A gente não está dizendo que a Petrobras é perfeita. A gente está dizendo que a exploração do petróleo, ela é extremamente delicada, ela tem uma série de nuances e perigos na sua produção, e ao mesmo tempo existe uma necessidade de explorar cada vez mais rápido, porque talvez daqui a 10 anos a gente não possa mais explorar pelas mudanças de dinâmica no mundo, certo? A pressa existe dos dois cenários, porque em retrospectiva hoje, com todo esse conhecimento a respeito dos problemas petrolíferos, problemas ambientais, a gente prefere um monopólio
público. Perceba que o funcionário público, ele não vai ser demitido por não fazer vista grossa a um dolo eventual, ou seja, a possibilidade de acontecer um desastre ambiental. Isso é particularmente problemático aqui no Brasil. Olá, Mamed, a Vale, empresa privada. Perceba como muitas vezes eles fazem vista grossa na exploração simplesmente para ganhar dinheiro. Eu não tô me importando se no cenário da oposição eles vão provar que o PIB vai crescer numa velocidade maior. A possibilidade de desastres ambientais que surge justamente quando esses players privados que os que têm os maior controle sobre a produção sequer moram no país, estão muito bem em outro canto que não são afetados diretamente pelos desastres ambientais, estão no poder. É justamente isso que nós lamentamos, porque nenhuma das equipes aqui no decorrer desse debate efetivamente teve a capacidade de dizer para a mesa qual é a diferença desses 20% no setor privado. A primeira oposição, ao mesmo tempo que tenta dizer, não, esses 20% não muda tanto no desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, mas eles não explicam também como esses apenas 20% paupérrimo, você soma todas as empresas privadas de petróleo no Brasil e a somatória delas só dá 25% de todo o potencial da Petrobras. Então, não tem um delta comparativo muito grande dentro dessa análise. E a gente ganha do primeiro governo porque justamente nós concretizamos um benefício que não depende de uma variação de ganho. Perceba que os desastres ambientais, na forma que a gente mecaniza aqui, eles são suscetíveis de vir a acontecer. Toda a dinâmica de software e hard power que o Lucas desenvolve vira particularmente problemática quando a gente tem esses atores que se importam menos com os resultados ambientais dentro do Brasil. E, por fim, o Marcos apenas cita soft power, mas a gente justamente no ANSYS desenvolve como esse soft power é desenvolvido dentro da dinâmica brasileira. E a gente ainda resolve, dentro das respostas que eu dou aqui nesse discurso, essas dinâmicas de escândalo de corrupção. A gente mostra, é a primeira bancada a mostrar como necessariamente isso não é o fim do mundo e, na verdade, é um exemplo positivo de que as coisas estão funcionando minimamente porque está acontecendo. Sobre o clash com a primeira oposição, eles concedem que a corrupção acontece em ambos os cenários, mas sim, no nosso lado aqui, a gente tem escândalos de corrupção no setor público. No lado deles, o nosso problema de corrupção é muito mais associado a desastrosos impactos ambientais que, mesmo que a gente tenha um cenário da oposição ultra eficiente economicamente, esses desastres ambientais têm um potencial de causar um backlash terrível, que são os danos ambientais na sua visão política e até econômica, porque um desastre ambiental por si é custoso. Orgulho em opor. Desculpa estourar o tempo. Agradece seu discurso e, para dar continuidade a este debate, encerrando, chamar o whip da oposição, que estará reconhecido por iguais 7 minutos, assim que fizer uso da palavra. Mas vamos lá, vou mostrar porque que o caso que a Laura trouxe aqui é o caso que verdadeiramente vence esse debate. O que a gente está lamentando aqui, a gente tem que lembrar em retrospectiva essa mudança. Muitas vezes foi trazido um erro aqui e esse erro não se aplica ao caso da Laura. Muitas vezes trouxeram aqui um caso que era isso pode trazer riscos ambientais, isso pode trazer uma instabilidade ambiental no futuro, mas a gente está tratando de uma retrospectiva, a gente está tratando de como que isso impactou. Vendo agora, retrospectivamente, esses 20 e poucos anos desde essa mudança no país. Então, o que a Laura trouxe aqui foram, em suma, 3 pontos. Ela trouxe um ponto de como que isso facilitou o funcionamento da Petrobras e a própria produção do petróleo no Brasil por amenizar instabilidades que eram vinculadas à administração. Ela mecanizou muito bem aqui como que a gente teve essa desvinculação necessariamente da própria imagem da administração e como que isso, por si só, e também do próprio funcionamento da administração, otimiza o funcionamento da Petrobras e da realidade petrolífera no Brasil. Ela também trouxe um outro ponto de como que isso atrai investimentos externos e que ela mecanizou muito bem. Depois meninos tentaram refutar, mas não vai caber, eu vou mostrar já até porque ela mostrou que como que essa desvinculação da administração pública consegue mostrar que vale a pena investir. E nesses 20 e poucos anos, a Laura trouxe muito bem aqui, que a gente teve um aumento desses investimentos de outras empresas, de outros lugares no Brasil, nessa produção do Brasil, justamente porque por essa desvinculação da administração pública, que antes era completamente monopolizada e que não há tanta perda assim que os meninos tentam trazer, justamente por ser uma parcela, mas uma parcela que mostra essa abertura do Brasil para essa mudança, para essa funcionalidade, para essa maior otimização da produção do país, mostra que os investidores podem confiar nisso, que os investidores podem sim trazer esse dinheiro para o Brasil e que esse dinheiro vai ser bem gasto aqui.
Um terceiro ponto que a Laura trouxe é justamente esse ponto do ganho tecnológico, que ela mostra como que essa concessão trouxe tecnologias que o Brasil não tinha. O Brasil não tinha e não tinha como ter em momento algum. Os meninos da primeira oposição tentam pintar aqui, primeiro governo foi mal, tentam pintar aqui como se fosse muito provável que só por ter esse incentivo, só por ter essa vontade, o Brasil conseguisse, vou comprar tecnologia, vamos desenvolver. Gente, não é assim. Para você desenvolver precisa de uma gama de investimentos e de mudanças estruturais ao longo de muito tempo que o Brasil não tinha condição nesse período de fazer. O que aconteceu foi que, por meio dessa abertura que a gente teve para as empresas de fora participarem dessa realidade de produção no Brasil, elas puderam contribuir com essa produção no Brasil, com essa tecnologia que o Brasil simplesmente não tinha e não teria como acessar. Os meninos não provam como que eles acessariam isso. Com isso, a gente cria não uma dependência dessas empresas de fora e dessa tecnologia, mas uma otimização da produção e ainda uma chance de aprendizado e de avanço tecnológico, acadêmico, profissional dessa realidade do Brasil, que os meninos dizem que é um ganho deles, mas não é um ganho nosso. Antes de passar para os casos da oposição do governo. A tua dupla falou da extração do pré-sal. Não seria melhor um monopólio para que o Brasil não ficasse dependente de empresas estrangeiras que possuíssem o capital intelectual de explorar o pré-sal? Tá, obrigada, Felipe. Mas assim, vamos lá. Essa extração do pré-sal, como já foi trazido aqui, é um processo extremamente difícil, é um processo extremamente danoso. Danoso não, mas assim, difícil, muito complicado, que existe uma tecnologia profunda. Que o Brasil, na época em que ele foi descoberto, etc., não teria como fazer isso sozinho. Isso foi possível, isso foi viável, simplesmente porque havia essa abertura de tecnologia para a produção petrolífera no Brasil. Vocês não provaram como que o Brasil teria tido sequer condição de conseguir esses avanços e outros números que ele teve nesse período nos discursos de vocês. Porque precisaria ter provado como que, mesmo sem essa abertura, mesmo sem esses ganhos que vêm da participação das empresas de fora, a gente teria conseguido esse tipo de avanço. Passando para o caso dos meninos da segunda oposição, do segundo governo, a oposição da gente, eles trazem uma questão de interesse na imagem ecológica e falam primeiro de um ganho por ter seu principal, para o Brasil, por ter sua principal empresa pública como bom para a natureza, como um bom agente na questão do meio ambiente, e também falam que não tem abertura nesse cenário de empresas para denúncias de dentro da máquina produtiva. Por exemplo, se tem algum risco, alguma coisa que pode levar a um problema ambiental, as pessoas não têm tanta abertura para fazer esse tipo de denúncia ou denunciar esse problema, porque não é um servidor concursado, que tem estabilidade, etc. Primeiro, mas vamos lá. A gente está tratando, como eu já falei, de uma moção em retrospectiva. Isso não impactou o Brasil nesses anos. Quando a gente tentou trazer isso por meio de ponto, mas eles não esclareceram como que isso foi algo que necessariamente trouxe esse dano para o Brasil ao longo desses 20 anos. E ainda que isso fosse uma realidade. Perceba que o impacto que eles trouxeram para responder sobre isso, dizendo que, falando desse período, desde essa mudança na lei, os problemas que eles trouxeram de teve vazamentos, teve não sei quantos ano passado, foram frutos de vazamentos que foram vinculados ao Estado de fontes de locais de retirada de petróleo que eram vinculados ao Estado, que também não fiscalizam. Eles também não provaram como que o Brasil, apenas por se houvesse esse monopólio, se houvesse esse controle total do governo, dessa máquina produtiva, a gente teria conseguido essa fiscalização perfeita a ponto de conseguir essa imagem. Além de que, quando a gente trata do Brasil, a imagem dele de fora, na questão ambiental, depende de N fatores que não são necessariamente vinculados a isso aqui. Eles também trazem uma questão de hard power, dizendo que ter petróleo como moeda de troca e conseguir acordos. Mas eles mesmos falam de bons acordos que foram feitos nesse período. Eles falam que o Lula fez diversos acordos no meio internacional. Então, usando desse petróleo mesmo com essa concessão, mesmo com essa participação de empresas públicas. Então, o caso deles seria um ótimo caso se a moção aqui fosse de possíveis ganhos daqui pra frente, mas é em retrospectiva. Então, em retrospectiva, o caso deles não tem por que lamentar, eles não provaram por que eles lamentam. Agora falando dos casos dos meninos do primeiro governo, eles tratam que, como eu já falei um pouco, eles falam que o Estado é incentivado a investir mais, eles falam que o Estado é incentivado a trazer esse ganho. Mas, mesa, de novo, eles podem muito bem ter esse incentivo, podem muito bem ter essa vontade, mas não é um incentivo que consegue trazer uma mudança real, é a possibilidade, é a realidade. E no cenário deles, o Brasil, um Brasil caótico, um Brasil de uma construção histórica, de crises e problemas e redemocratização e o diabo que acontece nesse país, não teria a possibilidade naquele momento e até agora de conseguir se reestruturar dessa forma, ao ponto de investir e avançar a tecnologia, avançar a produção de petróleo nos panoramas que eles dizem que foi feito. Eles só falam de um incentivo que não consegue se concretizar, só se concretiza no nosso cenário. Ponto, rápido. O petróleo no século passado foi nossa principal empresa que salvaguardou nossa economia. Você acha sinceramente que no século atual a economia não está fragilizada porque concedeu, porque abriu... Tá, vamos lá. Agora eu vou tratar do caso do Marcos, que ele trouxe uma viagem que eu vou já tratar. Vamos lá. O Marcos trata como se, só por ser uma pequena abertura ao lado privado, já fosse necessariamente uma relação de causa e consequência que levar o PPI, que ele fala que, ai meu Deus, lascou o Brasil. Pode até ter lascado, mas ele não provou como que essa relação. A Petrobras nunca foi completamente fechada pro lado privado. Ele desconsidera a realidade acionista em que a Petrobras já tinha esse lado privado.
E também, ele não considera que a PPI, que é esse negócio de paridade de preço internacional, é advida de uma necessidade de mitigar a dívida, como a Laura já falou. Ele não prova porque necessariamente isso não teria acontecido num cenário em que não houve essa lei do petróleo. Se tivesse dívida, e que provavelmente teria por causa desse cenário caótico que eu já tratei aqui, provavelmente eles teriam adotado essa política. Também, só resumindo o caso do primeiro governo, traz um impacto exagerado, que eles não provam como que foi chegado esse negócio de PPI, aumento de preço para a população, eles não provam como que necessariamente há esse vínculo, mas também eles trazem um caso bem razoável de soberania nacional, isso é importante, como se isso fosse o único problema do meio internacional. E agora, comparando com as meninas da primeira oposição, a gente trouxe, além de ganhar na métrica delas, de melhorar a produção nacional e melhorar essa funcionalidade, a gente também trouxe duas outras métricas que trouxeram avanços, não somente nesse período, mas para frente do Brasil. Obrigada. A mesa agradece seu discurso e estende os agradecimentos a todos os debatedores. Informa que vai se retirar brevemente para deliberar sobre o resultado dessa final. E alguém da organização certamente vai dar explicações sobre como vai acontecer o público speaker.